O que é o princípio da separação de poderes? Esse que está no artigo 2º da Constituição, que diz basicamente que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Poder Judiciário. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto e quer uma explicação rápida e efetiva, eu te convido para mais um vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. E o objetivo do vídeo de hoje é bastante simples. O que é o princípio da separação de poderes, ou para aqueles mais puristas, o princípio da separação das funções estatais? Pensando que o poder é uno e indivisível, portanto, a melhor nomenclatura seria separação ou repartição das funções estatais, que classicamente são três as funções estatais: a função legislativa, a função executiva e a função judicial, judiciária. É importante que nós saibamos sempre, que cada um dos poderes, ou cada uma das funções estatais, exercem funções típicas e atípicas, ou seja, cada um dos poderes da República exerce funções próprias, típicas, ou que justificam a sua criação, e funções atípicas, ou seja, funções que dizem respeito a outros poderes. Eu vou te dar algumas explicações. Vamos lá, para que foi criado o Poder Legislativo? Ou seja, qual é a função típica do Poder Legislativo? Você vai me dizer de pronto que é legislar, criar leis, regulamentar através de leis. Mas eu posso lhe dizer que existe uma outra função típica, que é a função fiscalizatória. Então, o Poder Legislativo nasce para legislar e para fiscalizar. Essas são as funções típicas, são as funções primárias, são as funções que justificam a criação daquele poder. O Executivo nasce para quê? O Executivo nasce para executar? Tá, Saulo, mas me explica melhor isso. Ele nasce para dar cumprimento às leis. Ele nasce para executar políticas públicas. A palavra de ordem, o verbo de ordem é administrar. Administrar. O Executivo nasce para o exercício da administração pública, para a gestão dos recursos públicos, para a implementação de políticas públicas. É para isso que o Executivo existe. Claro, dentro, como regra, das balizas fixadas pela lei. Então, administrar é a função típica do Poder Executivo. Já o Judiciário, ele nasce com um objetivo muito claro, que é julgar, resolver conflitos de interesse em caráter definitivo. Quando há conflitos de interesse, é o Judiciário que a gente, como regra, como última instância, a gente chama para resolver esses conflitos de interesse. Então, em caráter definitivo. Só eu já entendi, então, quais são as funções típicas, O Legislativo tem função típica legislativa e fiscalizatória, o Executivo tem função típica administrativa, o Judiciário tem função típica julgadora, judicante. Só mas você disse para mim que os poderes exercem também funções atípicas. De fato, por exemplo, o Legislativo, ele exerce função atípica julgadora. Por exemplo, quando o Legislativo ele julga um presidente da República, o Senado Federal, ele vai julgar um presidente da República em caso de crime de responsabilidade. Então, veja, apesar do Legislativo ter sido criado para legislar e fiscalizar, ele também atipicamente exerce a função julgadora. Saulo, o Legislativo também administra? É evidente que sim, É preciso que as casas se organizem administrativamente, As mesas diretoras são os órgãos máximos das casas, tanto legislativamente, na condução dos trabalhos, quanto administrativamente. Então é preciso também gerir todo esse poder, ou seja, toda a instituição, os servidores, concessão de férias, assim, coisa que o vai. Pois não. Saulo, e o Executivo? O Executivo também exerce função típica, ou melhor, atípica legislativa? Sim. Quando o Presidente da República, na forma do artigo 62, edita uma medida provisória
que é um ato normativo primário, ou seja, já nasce como se fosse uma lei editada pelo Poder Legislativo, apesar de depois precisar de confirmação, ou seja, conversão em lei, o Executivo está sim legislando quando, então, edita uma medida provisória. Saulo, o Judiciário administra? Sim, sem dúvida que sim, ele exerce função atípica administrativa. Ele exerce naturalmente essa função atípica administrativa quando da gestão interna dos tribunais. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, e aqui eu já concluo esse vídeo, os poderes legislativo, executivo, judiciário, eles são naturalmente os poderes da República, mas eles têm funções típicas ou primárias, ou que justificam a própria criação desse poder ou dessa função estatal, e funções atípicas, ou seja, que são funções próprias de outros poderes. Para quem faz concurso público, essa é uma questão sempre presente em prova. Então entenda como um resumo final. O princípio da separação de poderes leva em conta o critério da preponderância e não o da exclusividade. Por quê? Porque cada um dos poderes exerce preponderantemente suas funções típicas, mas não exclusivamente, já que eles podem também exercer funções típicas de outros poderes. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e se teve alguma dúvida ou tem alguma sugestão, faça aí um comentário aqui embaixo. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus.